Fala galerinha, sejam bem-vindos ao canal. Antes de mais nada, já deixem o like, se inscrevam se não forem inscritos e compartilhem muito. Bom, vamos lá. 21 anos, 5 generais no poder e um país inteiro sob o peso da censura. A ditadura militar aqui no Brasil começou com a promessa de ser algo rápido, mas, acabou se estendendo por 2 longas décadas. E nesse tempo, mudou o Brasil para sempre. Só que, enquanto o governo tentava controlar tudo que era dito, escrito e principalmente cantado, os nossos artistas criaram um jeito novo de falar. Bora entender como é que nos chamados anos de chumbo, as canções se tornaram a grande voz da resistência. E olha que frase pra gente começar, hein? É proibido proibir. Isso aí, do Caetano Veloso, lá em 1968, resume perfeitamente o espírito daquela época. É um paradoxo, né? Uma contradição que virou um verdadeiro grito de guerra. Era a essência da rebeldia dos artistas contra um sistema que queria ditar absolutamente todas as regras. Mas afinal, como a gente chegou nesse ponto? Bom, tudo começou com uma promessa que muito, mas muito rápido mesmo, se mostrou uma grande traição à democracia. Em 31 de março de 1964, os militares tomaram o poder. A desculpa oficial, a que eles contaram para todo mundo, era que seria uma intervenção bem rápida, só para proteger o país do comunismo. A realidade, porém, foi outra, e bem diferente. De cara, já foram criados os atos institucionais, os famosos AIs. Ou seja, ficou claro logo de início que a intenção não era preservar a democracia nenhuma, e sim concentrar o poder. E com estes AIs, o regime ganhou a ferramenta perfeita para calar qualquer um que fosse contra. E o que começou como um aperto gradual, logo se transformou no período mais brutal de todo o regime. Um período que ficou conhecido como Anos de Chumbo, e que foi basicamente desencadeado por um único e terrível decreto. Gravem bem essa data aí, 13 de dezembro de 1968. Olhando assim, parece só um dia qualquer no calendário, né? Mas, para a história do Brasil, esse foi o dia em que o país mergulhou de vez na escuridão. E o motivo é este aqui, o Ato Institucional número 5, o AI-5. Ele ficou conhecido como o golpe dentro do golpe. É como se o regime, que já era autoritário, tivesse dado um golpe em si mesmo para ficar ainda mais poderoso. Na prática, o AI-5 era um cheque em branco para a repressão. Ele acabou com as poucas garantias que ainda existiam e oficializou as ferramentas mais violentas do regime. As consequências foram imediatas e, assim, devastadoras. O Congresso Nacional, fechado. O habeas corpus, suspenso. E o que isso quer dizer na prática? Que qualquer pessoa podia ser presa, sem acusação formal, sem motivo, e ficar lá, incomunicável, sem direito nenhum advogado. A censura, que já rolava, virou política oficial, com censores dentro das redações de jornais e dos estúdios. E o mais grave, a tortura virou uma ferramenta do Estado. O cenário para o silêncio total estava montado. Mas é aquilo, né? Foi justamente nesse cenário de silêncio forçado que a música encontrou seu volume mais alto. Os artistas transformaram suas letras, suas melodias, em verdadeiras trincheiras, usando a inteligência e a poesia como as suas armas. E que arma poderosa foi essa música? Para não dizer que não falei das flores, do Geraldo Vandré, virou o hino da resistência. Esse verso em especial, vem, vamos embora, que esperar não é saber, para os censores não era só poesia. Para eles, era uma convocação direta para a luta armada. O resultado, a música foi proibida e o Vandré teve que ir pro exílio. Agora, se liga só na genialidade que os artistas tiveram que desenvolver para continuar protestando. Dá uma olhada nesse jogo de palavras. Cálice, o objeto da missa que lembra o sangue de Cristo, e cálice, a ordem para alguém ficar quieto, para silenciar. O som em português é exatamente o mesmo, idêntico. Uma forma simplesmente brilhante de gritar contra a censura na cara dos próprios censores. E a história por trás dessa música é tão forte quanto a letra. Foi uma parceria do Chico Buarque com Gilberto Gil. A parte que fala vinho tinto de sangue era uma alusão clara à violência do regime. A ousadia foi tão grande, mas tão grande, que durante uma apresentação ao vivo, eles simplesmente cortaram os microfones no meio da música. Por causa disso, ela só foi lançada oficialmente muitos anos depois. Então, a gente chega num ponto que é o seguinte: o nome Chico Buarque já estava na lista negra da censura. Praticamente tudo que ele escrevia era vetado. Qual foi a solução que ele encontrou? Criar um personagem, um alter ego. E foi assim que nasceu o Julinho de Adelaide, um compositor que não existia, só para conseguir driblar o sistema. E foi com esse disfarce que ele escreveu Jorge Maravilha.
E essa frase, essa frase era uma provocação direta, pessoal. Era um recado claro para os generais que estavam no poder. Basicamente dizendo: olha, você aí não gosta de mim, mas a sua filha, dentro da sua casa, está ouvindo e adorando a minha música. Uma afronta sutil, mas de um poder incrível, genial. E para a gente ter uma noção do nível do absurdo que a censura podia chegar, não era só sobre política. O grande Adoniran Barbosa teve a música dele Tiro ao Alvo vetada. E o motivo? O censor alegou que usar o jeito paulistano de falar, com palavras como taúba e revólver, era de mau gosto e assassinava a língua portuguesa. Quer dizer, a repressão ia até contra a cultura popular. Inacreditável. Mas o tempo passa, né? E lá para o finalzinho dos anos 70, o regime militar já estava começando a dar sinais de desgaste. E com isso, uma pontinha de esperança começou a surgir no horizonte. E claro, essa esperança também ganhou uma trilha sonora. Olha que imagem poética, que coisa linda para descrever um sentimento de um país inteiro. A esperança frágil como uma equilibrista, mas mesmo assim de pé, dançando. Essa música, na voz da gigante Elis Regina, capturou com perfeição esse otimismo cuidadoso que estava tomando conta do Brasil. O Bêbado e a Equilibrista virou quase que instantaneamente o hino do movimento pela anistia, que pediu o perdão e a volta dos brasileiros que foram forçados a sair do país. A letra citava diretamente pessoas afetadas pelo regime, como na parte que fala o irmão do Enfield, que era uma referência ao sociólogo Betinho que vivia no exílio. Era um clamor nacional por reconciliação. E é muito importante a gente entender que essa resistência cultural não aconteceu numa bolha, isolada de tudo. Pelo contrário, ela estava totalmente conectada aos movimentos políticos que, passo a passo, começaram a construir o caminho de volta para a democracia. O próprio regime chamou esse processo de abertura lenta, gradual e segura. Em 79, a Lei da Anistia foi um passo gigante, ainda que bem controverso. Depois, em 1984, a gente viu as ruas do país serem tomadas por milhões de pessoas no movimento Diretas Já, uma das maiores manifestações populares da nossa história. E aí, finalmente, em 1985, aquele ciclo de 21 anos se encerrou. No fim das contas, quando a gente olha para trás, o que fica é a força impressionante da arte. Ela não foi só a trilha sonora dos acontecimentos, ela foi parte ativa da história. As músicas, o teatro, os poemas, tudo isso serviu como um registro histórico e, mais importante ainda, como uma ferramenta de resiliência. A prova de que a criatividade humana simplesmente se recusa a ser silenciada. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. A gente viu o hino de protesto direto, a denúncia cheia de poesia, a provocação disfarçada, o hino da esperança, cada música com uma força, uma estratégia diferente. Na sua opinião, qual delas consegue capturar melhor a alma desse período tão complexo e tão doído da nossa história?